é difícil falar em separar a cidade, né, a vida normal, de alguma outra configuração de cidade, né? Portanto, é difícil falar de uma cidade digital porque a cidade no século XXI, no ano 2011, já é digitalizada, né? Nós estamos cercados de tecnologias digitais. Você está usando uma câmera digital para me filmar, isso pode provavelmente ser conectado a uma rede, você enviar o filme pela internet, o meu celular está aqui no bolso, eu tenho uma chave do meu carro que ela tem um chip, enfim, nós estamos cercados de tecnologias digitais. O problema existe ainda uma parcela significativa da população que, mesmo estando, vivendo numa cidade digitalizada, cercada de tecnologias, não consegue utilizar essas tecnologias, né, para o seu próprio benefício, ou para o lazer, ou enfim, ainda está separada. Então, esse cenário, na verdade, configura bem o que a gente chama normalmente de inclusão digital, mas que, na verdade, está relacionado à velha e boa, ou velha e má, inclusão social, né, ou exclusão social, perdão. São pessoas excluídas do mundo que a gente está vivendo, não podem utilizar as mesmas tecnologias que nós aqui utilizamos no dia a dia. Então, um projeto ou um panorama de cidade digital que a gente imagina, que está sendo discutido aqui hoje no evento, tem que levar em conta vários aspectos da própria cidade, né? Não adianta a gente só colocar algumas antenas para falar, para conectar as pessoas na internet. Não adianta só construir o telecentro para dar às pessoas o acesso ao computador. Não adianta dar só as ferramentas. A gente também não é o caso de ensinar as pessoas a utilizarem, mas elas têm que ter oportunidades para poder participar da vida da cidade, para fazer o uso que elas quiserem, para se apropriarem dessas tecnologias. Então, por isso que de manhã eu falei que existe um conceito de um colega da PUC, o professor Fábio Duarte, que ele divide a conexão à cidade digital em 3 aspectos principais. A conectividade, que é o acesso à infraestrutura, na verdade é a existência da infraestrutura, as redes, as torres, os cabos, enfim, a estrutura tecnológica. A acessibilidade, que é um fator muito mais socioeconômico e cultural, ou seja, as pessoas terem acesso a essa ferramenta, a essa infraestrutura, e a comunicabilidade, que é o que vai dar, na verdade, esse ganho a mais, essa apropriação das tecnologias para a vida das pessoas, para o que quer que elas venham a fazer com essa tecnologia, né? Então a gente depois fica falando muito, mas a tecnologia, a internet, ela tem várias coisas positivas e negativas. Bom, a internet não tem nada disso, né? A internet vai ter o uso que a gente faz dela. Então essa apropriação é que a gente precisa trabalhar melhor, e essa integração dessas 3 dimensões da cidade digital para poder dizer que a gente tem uma cidade digital, ou que tem um projeto de cidade digital. Acho que a gente tem vários projetos pulverizados, dispersos, inclusive em termos de gestão pública, de gestão urbana. Esses projetos normalmente estão descentralizados, muito descentralizados, dispersos na própria administração pública. Então, às vezes você tem secretarias trabalhando com projetos similares, elas poderiam estar trabalhando juntas no mesmo projeto. E essa dispersão é difícil a gente chamar de cidade digital, porque daí você vai ter vários projetos, que não é ruim, né? Um projeto como sei lá, o Uberaba Digital, que não partiu do governo, partiu da comunidade, mas enfim, um projeto como esse, óbvio que é bom para a população, mas o muito mais interessante seria se a gente tivesse vários projetos integrados numa iniciativa mais abrangente, que a gente chamaria de cidade digital. Se a gente considerar o guarda-chuva da exclusão social, a exclusão social é algo que impede, ou é uma situação que é caracterizada pela não participação das pessoas em vários setores da vida, né? Vários setores da vida. Um desses setores da vida atual, contemporânea, no século XXI, é a conexão e o uso de tecnologias digitais para fazer várias coisas. Eu posso fazer isso como entretenimento, eu vou ver o resumo da novela, o problema é meu. Eu posso fazer isso politicamente, posso mandar um e-mail para um deputado, né? Eu posso participar de uma rede de protestos que vai retirar um ditador do poder, como aconteceu recentemente no Egito,
ou nos países ali do Oriente Médio e do Norte da África. Então, esse uso ou essa possibilidade de usar uma tecnologia que me permite sair do lugar aqui onde eu estou fisicamente e ter uma participação, e ter uma atuação, uma ação maior do que essa fisicalidade me permite, se eu não dou essa possibilidade para as pessoas, elas estão excluídas socialmente. A gente fala digitalmente porque está especificando, né, essa não conexão com as tecnologias digitais. A partir do momento em que você e eu e pessoas que normalmente têm mais acesso, por termos um perfil socioeconômico mais avantajado, temos acesso à tecnologia para, por exemplo, participar de algumas discussões no âmbito do governo, inclusive, por que eu vou permitir que outras pessoas não tenham essa possibilidade simplesmente porque elas não têm acesso à tecnologia? Percebe? Então hoje, e cada vez mais, nós realizamos ações e atividades através ou por meio dessas tecnologias. E algumas dessas atividades, inclusive, não se realizam se não houver a tecnologia. Então, a partir desse pensamento, dessa ideia, eu já estou excluindo certas pessoas que não têm acesso à tecnologia. Então, é algo que tem que caminhar junto. Eu acho que a gente chama, na verdade, tudo é uma exclusão social. Né? A partir do momento que eu dou a inclusão digital, vamos dizer assim, eu estou colaborando para que as pessoas estejam mais incluídas socialmente. Mas se ela não tem casa, se ela não tem esgoto, se ela não tem água, se ela não tem educação, se ela não tem saúde, como é que eu faço? Não, tem que trabalhar tudo ao mesmo tempo. São grandes políticas que se conversam.